Bem-vindos à série Beto do Mundo, que apresenta a diversidade natural e cultural do planeta. Neste 86º episódio, levarei vocês para a Amazônia. Conheceremos o líder Cambeba, que nos mostra a sua visão de mundo e as expectativas e esperanças que ele tem para os povos originários. Eu sou o Beto, já percorri 150 países nos 6 continentes, tendo estudado nos Estados Unidos, na Europa, com um ano sabático que transformou minha vida na Ásia, e hoje coordeno a Trip Travel, que desde 1988 proporciona viagens e intercâmbios de qualidade, desde 2016, com a chancela do virtuoso concedido às melhores agências de viagens do planeta. Sempre lembrando o Monsieur Roche, que me ensinou a mergulhar na geopolítica, na história, na cultura dos diferentes locais do planeta, e com o qual iniciamos os nossos Grand Tours, que hoje atinge a sua 50ª edição, tendo percorrido 4/5 do planeta terrestre. Com isso, iniciamos, então, mais uma navegação, e a navegação pelo rio mais longo do planeta, o Amazonas, que se estende por 7.000 quilômetros das montanhas dos Andes até o Oceano Atlântico. Faz parte do registro do nosso Petit Tour, que em julho, durante 5 noites, navegamos a bordo do Iberostar Grand Amazon ao longo do Rio Negro. Foi uma viagem que saímos de Porto Alegre, seguimos a Manaus, de lá embarcamos. E convidei o Dr. Carlos Bordalo, professor do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará e líder do grupo de pesquisas Geografia das Águas, para me qualificar e poder repassar para vocês informações sobre a geografia desse mundo amazônico. Então, aqui nós vemos na nossa tela essa imensa região de 7 milhões de quilômetros quadrados, né, que compõe a Amazônia, que se estende por 9 países, além do Brasil, o Peru, a Bolívia, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 50% mais de 50% está em território brasileiro e compõe mais de 50% de nosso território. A gente fala em Amazônia, bacia amazônica, né? Então, o que são? São várias Amazônias, né? Então, se nós formos falar da bacia amazônica, ela se amplia para 7 milhões de quilômetros quadrados, a maior do mundo, composta por milhares de rios, com 20% da água doce do planeta e 80% da água doce do Brasil. Né? E se a gente for falar do bioma amazônico, ele extrapola o verde escuro que nós vemos do mapa da floresta amazônica, e temos outros biossistemas, né, nos entornos do mesmo. Então, a nossa viagem, nós saímos de Porto Alegre para Manaus e começamos pelo MUSA, o Museu da Amazônia. Então, este museu, ao ar livre, ele é uma das poucas florestas primitivas junto ao núcleo urbano. Nós estamos na Grande Manaus e, ao longo de 60 anos, é um núcleo de estudos da floresta, da sua diversidade, com seus viveiros de orquídeas e bromélias, e 7 trilhas que compõem todo um conjunto de 5 quilômetros para se vivenciar a floresta. E aqui nós vemos no piso
como é delicada essa floresta, né? Onde nós temos uma espessura muito pequena de terra fértil, né? E vai ser a decomposição orgânica de vegetais e animais pelos fungos e bactérias que vão gerar os nutrientes absorvidos pelas raízes, né? Que se estende pela superfície do solo para manter todo esse sistema. Ou seja, a partir do momento que nós derrubamos as árvores, deixa de ter essa decomposição das suas folhas, de suas raízes, e nós podemos ter um deserto. Então, que eu dou a minha introdução, que eu gosto sempre de gravar em loco, né, transmitindo toda essa empolgação de estar na Amazônia, onde, né, estou compartilhando com vocês a minha primeira experiência amazônica. Nós estamos aqui no Petit Tour Trip Travel Amazônia, onde nós vamos explorar esse bioma, né, da maior floresta tropical do planeta, a maior bacia hidrográfica. Estamos começando aqui pelo MUSA, Museu da Amazônia. Me acompanhe. Aqui caminhando na floresta amazônica, dentro do Parque Nacional Duque, que são 100 quilômetros quadrados, né, que foram desenvolvidos a partir dos anos 40, e onde é uma preservação da floresta amazônica aqui, juntinho da capital Manaus, com 2,5 milhões de habitantes. Então a gente viu esse solo arenoso, argiloso, né, e com os nutrientes que a própria terra nos dá, a Amazônia nos protege, nos presenteia com 40 mil espécies de planta, a maior biodiversidade do planeta. E o MUSA, o Museu da Amazônia, que faz parte da Reserva Florestal Adolfo Duque, ele é uma pequena amostra, né, dessa reserva natural. É 1 quilômetro quadrado do MUSA, que compõe essa grande reserva nacional, né, junto à cidade de Manaus. E o que é muito bacana de tu estar no meio natural, mas sendo presenteado com informações a cada passo. Então, ao longo da trilha branca que nós percorremos, tinha exposição fotográfica de Renato Soares, 61 painéis de 1,20 por 1,80, né, onde ele registrou, de 2005 a 2020, a vida e a cultura indígena. Então, ao longo respirando o ar puro da Amazônia, né, vendo todos esses diferentes tons de verde, retratos como esse, do menino Caiapó Mebengocre, da aldeia Mojicaraco, né, da terra indígena Mebengocre. Né, tantos nomes que nós conhecemos, tão poucos, e que fazem parte dessas 256 tribos ou povos originários que compõem o Brasil. Um Brasil que nós temos que se deslocar até lá para conhecer, para trazer ao nosso pertencimento. E uma outra participante dos nossos encontros preparatórios para desbravarmos a Amazônia foi a Nurit Bensuan, autora do livro Amazônia e Eu com Isso, uma bióloga com pós-doutorado em antropologia, que atua no ISA, que é o Instituto Socioambiental em Brasília, junto às políticas e direitos dos povos indígenas. E com isso ela nos abre os olhos e nos dá alguns dados muito importantes. Aqui, salpicados de verde, ao longo da região norte do Brasil, nós temos 724 terras indígenas demarcadas, né, que compõem 13% do território nacional, onde habitam 256 diferentes povos indígenas, com a sua língua, com a sua cultura, com a sua visão de mundo. Compõem 1 milhão de pessoas, que para essa imensidão do Brasil
corresponde a apenas 0,5% da nossa população, mas com que rica diversidade, com que rica herança e legado cultural. Tem metade dessa população ainda vive na Amazônia Legal, né? E a outra metade já está inserida nas nossas cidades. E, ao longo da caminhada no MUSA, o Museu da Amazônia, nós fomos nos deparando com os instrumentos musicais, com as construções deste povo que já estava aqui antes dos colonizadores europeus e que conhecia a domesticação de 83 espécies nativas e cultivava o solo, domesticava a terra, né? Na época, quando em 1492 Colombo chegou nas Américas, se estimava uma população de 8 milhões de povos originários, vivendo em sociedades complexas, em paisagens domesticadas, né? E nós temos exemplos, né, hoje ainda da complexidade dessas construções que temos quando temos a oportunidade de visitá-las, as suas festividades, as suas comemorações, onde nessa harmonia com a natureza e com o cosmos, né, celebram essa comunhão. E, então, a gente entender que esses povos originários, eles têm sua cultura própria, um nível de desenvolvimento diferente do nosso, mas que está em harmonia com a natureza, com diferentes, cada um desses povos, relações diferentes nessa cosmologia, né? É respeitar essa multiculturalidade, né? E, com isso, preservar toda essa diversidade. E, ao longo desse caminho, né, a gente foi observando as diferentes feições, utilizações de adereços, né, que fazem transformam em peculiares e únicos cada um dos nossos quase 300 povos originários. O Quarupi. E nós que sabemos tão poucos deles, né, vai ter esse embate de diferentes visões de mundo, né, e nós só temos a aprender, né, com uma visão diferente da nossa, que está em maior sintonia com a natureza e com o planeta. Então, vamos aprender com este olhar terno, esse olhar em comunhão, curioso como os nossos. E ao longo da caminhada, a gente se dá conta de quantos povos tão diversos espalhados ao longo do centro-oeste e norte do país. A liberdade junto à natureza, o repouso, o olhar. Então, o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais é um reflexo de outros modos de viver, diferentes dos nossos, que nos mostram outras possibilidades, funcionando como janelas que nos levam para fora da hegemonia totalizante da nossa forma de viver. E a gente viaja para se defrontar com o diferente e voltar transformado, né? E é isso que a Amazônia nos proporciona, né? E o conhecimento dos povos e um orgulho de termos toda essa diversidade dentro das nossas fronteiras. E com esse sorriso, a gente segue a nossa caminhada e vamos até uma torre de 42 metros, de onde a gente vê essa imensidão. Aqui no alto da torre, no Parque Nacional Druk, onde o MUSA, o Museu
da Amazônia faz parte. São 100 quilômetros quadrados de preservação da biodiversidade amazônica. E essa mostra do Renato Soares foi inaugurada em 19 de abril de 1922, no Dia dos Povos Indígenas, né, como um manifesto pela defesa dos direitos institucionais indígenas e denúncia da invasão de suas terras. E aqui nós temos o nosso guia Samuel, que originário de povos locais, né, que foi nosso guia em Manaus e nos manda a sua mensagem. Olá, eu sou Samuel Basílio, sou da etnia Baré. Estou aqui, nesse momento, estou na região de Maturacá, tá? Aqui no Parque Nacional do Pico da Neblina, ajudando aqui a população indígena dos Yanomamis com uma pequena equipe médica que está apoiando a equipe também aqui local. Tá? Então, eu sou guia de turismo, saí da tribo já faz bastante tempo, meus avós, meus bisavós, meus ancestrais, tudo da tribo indígena. Eu convivo com a minha família próximo da cidade, em Manaus, e estou aqui ajudando as pessoas também, né? Fazendo o possível para contribuir para a preservação da nossa região, da cultura, dos nossos costumes, das nossas tradições. E estou aqui nesse momento dando um alô para a turma aí de fora, seja onde estiverem, no sul do Brasil, também na nossa região aqui da região norte, que todos contribuam um pouco para que a gente possa manter esse paraíso, né, de nossa floresta, nossa cultura, nossas etnias também. Né? Então, muito obrigado para quem apoia, meus eterno agradecimento às pessoas que contribuem para preservar a nossa região, a nossa floresta e mantê-la de pé e assim manter o que existe de vida nela. Como podem ver, aí atrás de mim estão as montanhas, essa é a serra do Pirapucu, né, na região de Maturacá. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo para todos que contribuem para a preservação da nossa região. Muitíssimo obrigado. Então, com essa fala do Samuel, a gente começa a nossa expedição. Então, em Manaus, a gente vai fazer um tour pela cidade, visitamos a Praça da Matriz, o Mercado Adolfo Lisboa, a Feira da Banana, vamos almoçar no Moquém do Banzeiro, né? E aqui a gente vê no centro histórico de Manaus as suas atrações principais no entorno do Teatro Amazonas, que está aqui na nossa frente, fundado em 1896, durante o ciclo da borracha, que se estendeu de 1880 a 1910. Durante 30 anos, a extração e comércio da borracha vai atender o mercado internacional, né, no final do século XIX, com a Revolução Industrial e a grande demanda mundial da borracha e de seus produtos derivados, né? E com isso, nós vamos ter uma prosperidade que vai se refletir nos barões da borracha, nas construções dos barões da borracha, e como símbolo dessa era, o Teatro Amazonas, aqui inaugurado em 1896. Estamos aqui na Praça Central de Manaus, um imponente teatro construído em 1896, graças à borracha, o ciclo da borracha. Esse é o apogeu na virada do século. No teto, nós temos a alegoria às musas das 7 artes: pintura, escultura, a música. No teto do teatro
teatro, o Salão Nobre do Teatro Amazonas. Um ensaio aqui no Teatro Amazonas, em Manaus. Essa construção maravilhosa de 1896, que reflete a pujança, né, que o ciclo do café proporcionou para a cidade. Amazon Dream Festival, o maior festival de jazz da América Latina, aqui no coração da Amazônia. Então, com a seringueira, da onde se extrai a borracha, né? Então, alimentou esse mercado internacional, né? Onde era o nosso produto de maior exportação, correspondia a 40% da nossa exportação e era enviado principalmente para a Inglaterra, a sede da Revolução Industrial, e de lá para essa crescente demanda do mundo industrializado. A partir de um determinado momento, no início do século XX, que as mudas da seringueira foram contrabandeadas para o Sudeste Asiático, e lá feitas as plantações de uma maneira ordenada, que facilitava a sua extração, reduzindo seus custos, leva à perda de competitividade da borracha extraída no Brasil, e com isso o início da decadência de Manaus. Então, aqui nós estamos ainda no teatro, e nós tivemos o privilégio de estar na inauguração, né, desse grande festival de jazz em plena Amazônia, né? O Palácio de Justiça. Mas durante esse ciclo desses 30 anos, né, de 1880 a 1910, e daí começa a competição da borracha no Sudeste Asiático, na Malásia, na Indochina, né, e depois da borracha sintética, né, começa essa decadência. Mas durante esse período, a região tornou-se, né, uma metrópole muito próspera, né? E como a maior exportadora mundial da borracha. E nisso nós vemos, nesse centro histórico, com seu casaril do período colonial e depois, a partir de 1889, né, já republicano. Então, é muito agradável, né, passar alguns dias em Manaus, uma cidade que recebe o nome a partir da tribo dos Manoá, que existiam localmente. Então, falando um pouco de Manaus, né, ele começou como uma fortificação portuguesa em 1670, depois vira uma capitania em 1775, a capitania de São José do Rio Negro, e em 1791 se estabelece aqui, às margens do Rio Negro e Solimões, esse povoado, né, na confluência dos dois rios. Então vamos aqui ver a Praça Central. Domênico de Ângeles, o arquiteto do Salão Nobre do Teatro Amazonas, que nós temos ao fundo, também fez essa obra onde homenageia os 4 séculos de descobrimento do Brasil e a abertura dos portos. Aqui é o encontro das águas da Ásia, da África, das Américas, da Europa, aqui na Praça Central de Manaus.
E retomando um pouco da história de Manaus, que se constitui ao longo do século XIX, em 1832 ela é constituída a Vila de Manaus, né? Em 1850 constituída a província da Amazonas, né? E quando Manaus recebe o nome, né, em homenagem ao povo Manoá. Em 1889, nós temos a proclamação da República e as províncias passam a se chamar estados. E, com isso, nós temos o surgimento do estado da Amazônia, com a sua capital, Manaus. Hoje, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, e ao fundo nós temos o Teatro da Amazonas, né, que representa o símbolo cultural, né, representativo do período da borracha. Quem não assistiu, né, recomendo tentar achar o filme Fitzcarraldo, do Klaus Kinski, que trata dessa construção de um teatro em plena floresta. No entorno da praça, a Galeria Amazônica, que é uma iniciativa da Associação da Comunidade Waimiri Atuari, né, do Instituto Socioambiental, para valorizar as tradições indígenas, onde um maravilhoso artesanato local. E uma das construções emblemáticas do período da borracha são as casas dos barões deste produto, que aqui nós visitamos e que compartilho com você. Vamos voltar ao ponto onde caímos. Aqui no Centro de Cultura Palácio Rio Branco, que é uma antiga casa de um dos barões da borracha, que enriqueceram no final do século XIX com a extração da borracha, que era exportada para o mundo inteiro, era a grande commodity de então. Waldemar Schultz, e depois ele quebra no início do século XX com a concorrência da borracha do Sudeste Asiático. Vira um palácio do governo dos anos 20 até os anos 90 e hoje é um centro de cultura. Manaus, Beto Conde, Petit Tour, Amazônia para você. Então temos todo esse legado arquitetônico representativo de uma época. E, indo para a atualidade, vamos para o grande mercado municipal de Manaus, onde nós temos o mercado da banana, de todas as demais frutas tropicais, cupuaçu, goiaba, acerola, taperebá, graviola, genipapo, abacaxi, manga, maracujá, caju, toda essa riqueza tropical, e aprender um pouco sobre a castanha do Brasil, que nós chamamos de castanha do Pará. Vou convidar o Fábio, o nosso guia, um paulista que adotou a Amazônia há 30 anos, né, para nos falar sobre a castanha do Pará. Fala aí, Fábio. Muito bem. Aqui no Amazonas, em Manaus, a gente tem as castanhas, que a gente chama de castanhas do Brasil. Muita gente conhece a castanha como castanha do Pará, a castanha brasileira. Ela vem num ouriço, que cai da árvore e é um ouriço muito duro, resistente. Dentro dele, a gente tem as castanhas individuais, cada uma com uma casquinha. E elas são muito nutritivas. Quando frescas, 3 castanhas sozinhas equivalem a um filé de salmão em valor nutricional. Para levar para outros lugares do mundo, elas normalmente são torradas. Deixa eu mostrar o pacotinho. A castanha já desidratada ou torrada vai aguentar a vida de prateleira, de viagem. Aqui elas frescas duram 3 dias, mas têm valores vivos que alimentam a mente e o corpo. E, então, toda essa diversidade, eu adoro mercados públicos, né, porque é uma forma de a gente conhecer os produtos da região, o que o povo local consome, né, e toda essa riqueza
de produtos regionais. A mandioca, que é a base da alimentação dos povos da Amazônia, e o peixe. Se nós vamos navegar, né, aqui no mercado do peixe, queria mostrar para vocês essa diversidade, essa variedade aqui do mercado do peixe de Manaus. Venha comigo. Nós temos no mercado do peixe, esse é o pirarucu. Aqui é pirarucu fresco também, moço? É a banca do Magalhães, aqui em Manaus. O tambaqui. 11. Que beleza. Legal, hein, Beto? Então, tudo que o rio nos oferece. E seguindo, então, a gente viu o mercado das frutas, o mercado do peixe, e aqui no mercado municipal nós temos artesania, né? E com isso, uma visão rápida, né, de toda essa diversidade natural e cultural. Os diferentes produtos que esses 40 mil espécies de plantas nos proporcionam, em termos de plantas medicinais, estéticas, né? E além da artesania aqui tanto na cestaria quanto nos colares. Manaus, né, então ela é estabelecida como vila no início do século XIX, e depois como capital da província e seguida capital do estado, em função dessa posição privilegiada no encontro do rio Amazonas e dos Solimões. Então, durante o ciclo da borracha, nós estamos em Manaus, próximo das áreas de extração da borracha, das seringueiras, né? E nesse grande fluxo fluvial, né, nessa autoestrada fluvial que liga, então, o produto, né, a extração do produto, e, com isso, ligando pelo rio, né, a partir do momento que o rio Negro se encontra com os Solimões, nós temos o rio Amazonas, que vai levar até o Atlântico, e do Oceano Atlântico, né, a borracha seguia para a Europa e Estados Unidos. Estamos aqui no porto de Manaus, onde a gente vai embarcar hoje à tarde no Iberostar, uma experiência de 5 dias subindo o Rio Negro. Beto Ponte, Petit Tour Amazônia para você. Estamos aqui no Iberostar Grand Amazon, no porto de Manaus, e logo vamos zarpar, subindo o Rio Negro, indo em direção ao coração amazônico. Nos acompanhe. Um belo dia de sol, com céu azul e com essa beleza das luzes do entardecer, a gente se despedia de Manaus para ir para a Amazônia profunda, né, para o coração da Amazônia, né, esse mundo verde de 5 milhões de quilômetros quadrados. E essa era a nossa casa, né, com todo o conforto de um cruzeiro de luxo. Aqui é a nossa casinha para os próximos 5 dias, que é o Iberostar Grand Amazon, subindo o Rio Negro. O dia amanhece aqui no Rio Negro, nessa imensidão de águas e de florestas. Nós vemos as construções típicas nas margens do Rio Negro, que são as construções em palafitas, para se adequar à variação do nível da altura das águas em função das cheias, que pode variar até 30 metros ao longo do ano.
vivendo, porque a floresta ela possui mais de 30 milhões de variedades de insetos. Então os insetos eles vão tentar comer essa vegetação aí. E a vegetação, por sua vez, cria essa formação química. O que prova que a Amazônia, pelo menos 70% do que se leva daqui de substâncias para fazer remédio na laboratórios do mundo inteiro, como a Novartis, a Bayer e outros mais, são tirados aqui da Amazônia, da floresta. Então, neste segundo dia de navegação, né, nós percorremos o Igarapés de Jaraquí, né, para observar sua fauna e flora. Aqui é apresentado também, para quem não conheceu por dentro, né, o nosso Iberostar. Muito legal, né? Então, continuem me acompanhando aqui no Iberostar pela Grande Amazônia. Então, o nosso trajeto, a gente sai de Manaus, vamos subir, então a primeira parada foi aqui nos Igarapés de Jaraguí. Nós vamos seguir por essa região aqui, que são as Anavilanas, né, com suas centenas de ilhas, até o Três Bocas. Depois vamos descer e vamos entrar aqui no rio Ariaú, para retornar ao encontro das águas do Rio Negro, com o Amazonas, com Rio Negro, com os Solimões, né, que dá origem ao Amazonas, né? Então, é uma viagem maravilhosa, são 4 noites, 5 dias, explorando toda esta mundo maravilhoso, e sempre compondo com passeios com essas lanchas menores pela manhã, palestras quando a gente está de volta a bordo, com toda uma gastronomia local, com peixes e as frutas nativas, né? Outras palestras à tarde e jantares e com entretenimento cultural sempre ligado à cultura regional. E os guias são excelentes, então nós ficamos nessas pequenas embarcações em torno de 12 a 16 pessoas, onde nessas pequenas embarcações nós nos sentimos, de fato, imersos nessa floresta, né? Porque a intenção é perceber as nuances da grandeza e dos detalhes da floresta amazônica. Que as gurias, a Angélica, a Judite, a Marlene e a Cicélia, a Ieda e a Beth, e percorrendo aqui, então, nos igarapés, né, as palafitas, em função do período de cheias e de seca, né, chega a variar 30 metros o nível das águas, né, daí a necessidade das construções ribeirinhas, né, junto aos rios, né, de serem construídas em palafitas. A história do Rio Negro, ele já recebe esse nome já na primeira expedição espanhola, em 1542,
quando o explorador espanhol Francisco de Orellana, ele dá esse nome a essas águas escuras, dá o nome de Rio Negro, e que permanece até hoje. Já o Rio Amazonas, ele é dado, né, em função do mito das Amazonas da antiguidade grega, né, em função de um enfrentamento que os espanhóis tiveram com uma tribo de mulheres locais, né, as bravas guerreiras locais vão receber o nome das guerreiras da mitologia grega. Então, esses igarapés, que vai variar muito ao longo do ano a navegação, né? Então, uma época ideal de se ir é agora, quando nós fomos de julho até outubro, né? Quando vamos ter o maior nível de águas, né? E com isso, essas hidrovias para nós, onde nós vamos estar dos dois lados, né, brindados com essa vegetação e com sons da natureza. E falando dessas trilhas, eu queria ler aqui uma frase da Alcida Ramos, né? Se por um passe de mágica todas as trilhas já abertas em terras Yanomami aflorassem no solo e novamente se tornassem visíveis, teríamos um mapa viário dos mais densos e um retrato fidedigno de todas as rotas, ligando todas as roças, todas as aldeias, todos os acampamentos sazonais, passados e presentes, numa estonteante profusão de indícios gráficos da eficiência milenar com que os Yanomamis vêm ocupando a região ocidental das Guianas. Então, quando nós percorremos, nosso olhar é de mato e rio, né? Mas tudo isso era o conhecimento dos povos nativos, né? De como utilizá-los de uma maneira sustentável, né, que os mantém há milhares de anos. A Amazônia legal compõe a metade da superfície do Brasil, e se fosse um país, seria a 7ª maior nação do planeta, imaginem só. Por outro lado, com apenas 23 milhões de habitantes, é a região brasileira menos densamente povoada, né? Mas, como a gente viu, com a maior diversidade étnica, com quase 300 grupos indígenas. E ao longo desse nosso passeio, os nossos guias do Iberostar iam nos contando sobre tudo isso, sobre a diversidade natural e cultural desse mundo no qual estávamos imersos e encantados. No segundo dia, né, nós seguimos para a região de Anavilanas, uma das mais bonitas de nosso trajeto. Muito legal essa navegação aqui pelo Rio Negro. Nós estamos aqui próximos da margem de uma das ilhas do Rio Negro. Daqui a pouco nós vamos estar na Anavilanas, onde são 400 ilhas, observando aqui a floresta a partir dessa costa aqui. Beto Conte, Petit Tour Amazônia, a bordo do Iberostar Grand Amazônia. Na mata ele quase fala. Bem, esse Rio Negro, o nome foi dado de manhã de 3 de julho de 1542, nossa, pelo navegador espanhol Francisco de Orellana. E desde então não foi mudado. Estamos aqui no Parque Nacional das Anavilanas, que se estende por mais de 20 quilômetros de área preservada. É o segundo maior arquipélago de água doce, com em torno de 600 ilhas, no Rio Negro. E nessa maior floresta tropical do planeta,
né, que em inglês a gente chama de rainforest, né? Ele tem um clima equatorial, né, com uma temperatura média de 25 graus, mas uma elevada umidade, e que garante todo esse verde, com índice pluviométrico de 2.300 milímetros por ano. Aqui no Parque Nacional Anavilhanas, são 400 ilhas como essa que está aqui na nossa frente, formando um grande labirinto ao longo de 160 quilômetros ao longo do Rio Negro. E ao longo dos dias nós íamos percorrendo esses igarapés, igapós, rios, né, rios entre as águas entre as ilhas anavilhanas, né, que compõem, né, então essa maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, com seus milhares de rios, que compõem 20% da água doce do planeta, né? 80% da água doce do Brasil vem aqui da Amazônia. E daí no dia seguinte, então nós visitamos uma comunidade local no Rio Cuieiras, que foi um ponto alto da nossa visita, onde pudemos conhecer o modo de vida, os costumes e os cultivos de uma comunidade cambeba, né? Além de adquirir artesanato local. Então, bem-vindos, então, à nossa comunidade cambeba, que eu me encantei. Então, com as nossas embarcações, a gente atraca e fomos recebidos, então, aqui pela comunidade. É uma comunidade que está próxima de Manaus, ou então se beneficia da modernidade, né, mas que mantém suas tradições, os seus cultivos, que eu vou fazer uma introdução aqui para vocês. Aqui numa comunidade cambeba, uma comunidade indígena aqui da Amazônia, onde estão estabelecidos há mais de 30 anos. Valdomir Cambeba veio do Alto Solimões e aqui se estabeleceu com a família, depois veio o sogro, os outros filhos, e hoje são 33 famílias, compondo 112 habitantes, numa comunidade que se abriu para o turismo e recebe visitantes e investem daí na educação, na saúde, fazendo a ponte entre os costumes tradicionais e a prosperidade. Então, muito legal, parabéns aí para o Valdomir Cambeba, né, por essa visão, né, e aproveitando dessas relações das raízes e do futuro. Parabéns. Tá? Então, eu sou o líder que chama, mais conhecido como Tuxaua, aqui da aldeia Três Unidos, do povo Cambeba. Cheguei há 31 anos, trouxe a minha riqueza, que é a riqueza do índio, é a mulher, e 5 filhos. Então aqui era uma mata primária, mas consegui abrir 19 de novembro de 91 e aqui fiquei, vim de tão longe. De onde tu vieste? Eu vim do Médio Solimões, quase pegando o Alto Solimões, do município chamado Alvarães, de uma outra aldeia do povo Cambeba, a busca dessas oportunidades, que mais o que eu queria era colocar os filhos de estudar e ter um reconhecimento como indígena, ter também reconhecimento e apoio à saúde, e de lá então a comunidade fui buscando essas oportunidades e os filhos foram estudando, depois veio apoio à saúde em 2001 e aí estava localizado. E estava encurtando a entrevista, então hoje estamos aqui dessa forma. Qual a população hoje? A população hoje é 33 famílias, povo Cambeba, e 112 pessoas. O mais de idade sou eu,
aqui e a esposa com 64 anos. Sou muito feliz por ser uma liderança, de ter essa grande confiança da população e trabalho com eles. E aqui se firmamos, temos toda uma cultura indígena, falando o português, falando a língua materna e estudando para se afirmar muito mais essa identidade, com os costumes, com as danças, com as crenças. Isso foi o mais importante. Cambeba com cultura. Muito obrigado. Chico Manito, o Aina, o Apsaraté. Chico Manito. Estamos na turma da Uni, professor do 1º e 2º ano. E estamos aqui. O Eduardo está por aqui? Não. Oi. O que nós estamos aprendendo hoje? A língua Cambebe. Muito legal. Eu desejo tudo de bom para vocês. Seu nome é? Professor, essa é que turma? Para a escola? Infantil, primeiro e segundo período. São alunos de 4. Estão gostando? Olha só que beleza. E aqui nós temos uma intercambista que veio de Rio de Janeiro. Está estudando Português e inglês. Não, e o teu trabalho aqui que estavas me contando? Eu vou fazer uma tese sobre a influência do meio ambiente na educação da criança indígena e da criança da cidade. Parabéns pelo trabalho. Muito legal. Que bacana, né? Muito. Eu fiquei encantado aqui com a visão do Valdemiro Cambeba, né, de trazer seu povo, a sua unidade familiar, né, e aqui ver esse resultado com as crianças mantendo suas tradições, mantendo seu idioma, né, a sua artesania, mas também com acesso à educação, à cultura. Hoje nós temos Indígena Cambeba preparado para o Artes Plásticas campeão. Estou recebendo um outro grupo de 20 professores de novo da própria universidade para vir conhecer de novo como se faz educação intercultural na prática, valorizando os conhecimentos da comunidade, dos nossos mais velhos, do pai, da mãe. Vocês estão numa estrutura de escola, muita gente se espanta, legal, os indígenas lá tem escola bonita e tudo mais. Nós passamos do ano de 2003 a 2020 para aprontar essa escola. Foi fácil, foi muito difícil. Eu tenho uma frase de Raimundo Cambeba que diz assim, que a educação coletiva ela é uma arma poderosa contra a educação individualista. E hoje a educação individualista está tomando conta do mundo inteiro. Cada um é para si. E nós temos um projeto aqui de educação que é chamado Fortalecimento da Identidade da Criança e do Jovem Indígena.
e a partir daí a gente cria a formação de nova liderança. Nós precisamos ter a nova liderança. Digo para vocês que hoje vocês estão numa escola que hoje ela se trabalha, é referência à educação intercultural, onde criamos uma pedagogia do povo indígena Cambeba, valorizando os nossos mais velhos. E os nossos mais velhos hoje são nossos especialistas em educação intercultural. É eles que dão a nossa direção. E eu só tenho uma mensagem para dizer para vocês, que nós indígenas precisamos muito do conhecimento de vocês. Assim como vocês precisam muito dos nossos conhecimentos. E se um dia esses dois conhecimentos se juntarem e se respeitarem, nós vamos ter uma educação muito mais melhor para se viver. Então, muito obrigado. Que lindo, né? Muito lindo. Então, essa fala do professor, né, de uma educação de referência na interculturalidade, fortalecendo a identidade dos povos originários, né, que isso possa replicar, né, pela Amazônia fora, né? Então, respeitando a cultura local, mas recebendo o que a tecnologia, a educação, a saúde também nos proporciona. Sexta-feira estou recebendo um outro grupo de 20 professores de novo da própria universidade para vir conhecer de novo como se faz educação intercultural na prática. Então esse é o... Valorizando os conhecimentos. Então aqui os professores, ele se emocionou a falar, foi muito lindo isso. E aqui eu tenho uma filha de 8 anos, né? Então é emocionante ali ver a curiosidade, a atenção deles, o olhar, né? Então um olhar com os pés na terra, né? Mas com o olhar para longe, é muito, muito bacana. Parabéns aí por esse trabalho maravilhoso, né? E essa concepção, né, que o líder, o que é a importância de um líder, né? Então, que o Valdemir Cambeba pensou para esses seus netos e bisnetos aqui. E bonito trabalho dessa carioca, né? Em como ter uma educação ligada com o seu ambiente, né? Então, na conversa da Nurit também, né, da importância de nós termos a manutenção dos povos alinhados com a sua paisagem, né, inseridos, enraizados no seu território. Então, com isso, nós temos uma maior qualidade de vida, essa harmonia, né, e esse alinhamento com as suas visões de mundo, né, e mantendo esse conhecimento ancestral. E de lá nós seguimos a nossa percurso pelas Anavilanas e fomos conhecer mais além dos povos originários na Amazônia, porque em 1877, 78 teve uma grande seca, né, que até influenciou o livro Grandes Sertões Veredas, né, e com isso uma grande migração interna, né, dos nordestinos sem água e sem terra, né, e sem alimento, né, para a Amazônia, que estava no boom da borracha. Então, hoje nós temos, além dos povos originários, já centenários na Amazônia, né, então povos ribeirinhos, extrativistas, seringueiros, né, mas que todos estão compondo, né, esse cosmos, né. Está lá fora. Setembro é muito lá com fome aqui. Área de pouco. Das die Wasser liegt ganz überschwemmt in der Häuser.
Então, essa navegação é pelos igapós. Igarapé é um braço de água permanente, né? Um igapó é uma área inundada. Então, nós temos no primeiro semestre o período das chuvas, né? E daí, então, a partir de julho até novembro vai baixando o nível das águas, né? Mas então nós temos ainda com as áreas cobertas, e depois começar o ciclo novamente com as chuvas a partir do início do ano, né? E então, nesses igapós, a gente vê exatamente todo esse ciclo da vida, né? Onde nós vamos ter a decomposição, né, de vegetais e animais, né? Todo esse entra em ação os fungos e as bactérias que vão gerando esses nutrientes que são reabsorvidos, né, pelas raízes das árvores e mantendo esse esplendor verde. E daí, nesse último dia, nós vamos visitar, vamos andar com as lanchas, né, pelo rio Ariaú, observar as aves, as grandes árvores, né? E depois vamos ver os botos cor-de-rosa. Mas olha só a magia, né, desse nascer nascer do dia, né? Parece uma pintura de Monet, Les Impressions de Monet aqui neste nosso amanhecer. Então, para quem ainda não conhece a Amazônia, é imperdível. E nós aqui da Trip and Travel temos essa parceria com o Iberostar, né, que proporciona essa imersão, né, com conforto e muito conhecimento e experiências raiz. Me acompanhe. O dia amanhecendo no Rio Negro. As cores vão se modificando minuto a minuto. Magia da natureza diária. Do lado esquerdo da gente tem as Ilhas Guiana-Vilhanas, no caso são as últimas ilhas do arquipélago. À frente, toda essa floresta pertence a Manaus. Estamos nessa foto. Estamos aqui Isso aí é o... conferindo o nascer do sol. Garça. Ela é a maior garça que existe no Brasil. Ela é desse tamanho. Um metro e pouco. Gente, aqui estamos numa floresta de árvores de nome bem peculiar, Macacarecuia. Que nome? Macacarecuia. Repete comigo, Macacarecuia. Macarecuia. E seguindo nessa magia, né, nesse ecossistema onde todos os elementos estão interligados, né, e por isso a importância em preservá-los. Mr. Lee, nosso Iberostar, e aqui nós vamos vir para essa última região da visita, né, que é pegando um braço aqui do rio Ariaú. Sempre com a diversidade da vegetação, com esses 40 mil espécies de plantas de ambos os lados, com os guias botânicos, né, nos explicando da flora e da fauna. Bem-vindos ao rio Ariaú. Não, que aí não de frente. Acontece que mataram tanto, mataram milhares de espaço para Nós estamos com essas árvores que perdem as folhas, que são as mungumbas, e é um processo para ter acesso ao ar, que possibilite elas de florescer.
perpetuar a espécie. Estamos aqui nas ruínas do antigo hotel Ariaú, que fechou suas portas em 2018. Estamos aqui num dos igarapés laterais do rio Ariaú, nessa profusão de verdes. Nas línguas nativas chega a ter 26 palavras para descrever o verde, graças a esses reflexos todos esses tons e sobretons que nós encontramos aqui na floresta. Estamos junto ao rio Ariaú, no quarto dia de expedição do Iberostar, do Petit Tour Trip Travel. Zarpamos de Manaus e retornamos amanhã a Manaus, tendo subido pelo arquipélago de Anavilhanas. Belíssimo dia, novamente explorando aqui as belezas amazônicas. Bárbaro, né? Que bárbaro, que muito legal. E cada dia, apesar de a gente estar sempre no mesmo ecossistema, né? É sempre com novidades, com diferentes olhares. Samaúma, a rainha da floresta, que é aquela imensa árvore. E agora vou levar vocês a ver o famoso boto rosa. Então, eu sempre lia para a Helena as histórias do boto rosa, do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. A gente tinha um livro, né? E aqui pude ver o famoso boto rosa. Ele é cinzentinho porque ele é jovem, tá? Ele vai ficando cada vez mais rosado conforme a idade dele vai vivendo. Então, olha, vai sendo grauen, vai anfangen, jung, esse mato. Esses botos são animais encantadores de fato. Na história do boto rosa, dos contos, né? Ele aparece no povoado como um homem todo de branco, bonito, com seu chapéu, e acaba encantando as moças, né? Então, depois de um tempo, as meninas aparecem grávidas, foi o boto rosa. E aqui mais uma parada bem interessante na nossa viagem, né? Então, como a gente sabe que Manaus prosperou com o ciclo da borracha, né? A gente visita aqui no Museu do Seringueiro uma antiga propriedade de extração de borracha. Essa aqui era a casa grande de uma fazenda de borracha, onde os trabalhadores traziam a borracha, que eles tiravam o látex da seringueira, traziam aqui para pesar, e eles e trocavam por produtos, né, bebidas, cigarros, charutos, de forma que eles estavam sempre em dívida com o proprietário, né? Então esse era o ciclo da borracha aqui em torno de Manaus, na Amazônia, que um ciclo econômico que prosperou de 1880 até 1930, durante 50 anos, que trouxe a prosperidade, de onde eles construíram o teatro, os palacetes dos barões, e daqui onde tudo começava, esse circuito da borracha, que daí era exportado para o mundo. Então, como ciclo econômico vai até 1930, né? Mas em 1910 já começa a decadência, né? Com a concorrência com a borracha extraída, né? Das plantações do Sudeste Asiático. Então,
os cortes na seringueira para extrair o látex. E aqui, o macaco preto. George, olha, o filhote tá abraçado nela, George. É muito. Olha, apareceu a cabecinha do bichinho. Olha ali o filhinho. Abraçado na mamãe e a mamãe tá subindo. Ela vai subir até lá em cima na árvore. Depois ela dormir. Lentamente ela vai subindo. O filhote está abraçado nela. Sim. Que lindo. E no nosso show de despedida, o Peru, que é um funcionário da Iberostar, de origem indígena, veio lá das fronteiras com o Peru, e aqui ele nos dá uma demonstração da musicalidade local. E é bem bacana a história dele, da mesma maneira que o Valdemiro Cambeba, ele vai em busca traz o seu povo em busca traz a sua família, né, em busca da educação, dessa prosperidade, né, que a cidade podia oferecer, né, a proximidade com Manaus. O Peru, ele era tinha uma família, né, da família que tinha missionários americanos foram até esse povoado, e daí eles tiveram acesso à educação, informação, uma visão de mundo e diferente do que eles tinham até lá, e essa missão sai do povoado, e daí a família, a mãe, né, e ele era muito agradecido a essa mãe, né, pega os guris e diz, não, vamos, depois que nós ficamos sabendo que existe tanto mais, né, além do que conhecemos, né, para proporcionar a educação para os seus filhos. E o Peru, ele é sensacional, né? E com isso, a gente chega de volta em Manaus, mas antes nós vamos ver o Encontro das Águas. E aqui, então, nós temos o Encontro das Águas do Rio Negro, que ele nasce na Colômbia, a 2.000 metros de altitude, e se encontra com Solimões, que nasce no Peru, bem mais alto, a 5.000 metros de altitude, né? Então, rios com velocidades diferentes, com características diferentes, vão formar o Amazonas, né? E essas águas, durante um trecho, né, elas não se misturam em função das diferenças da composição química, da densidade, da temperatura e da velocidade de cada um desses rios. Se a gente puder fazer um paralelo, né? Então, quando falava, pensei, né? Então, essas diferentes culturas, a cultura ocidental e dos povos originários, né? Então, eles, em determinados momentos, eles vão ficar em paralelo, né? E a partir de certo ponto vai ter esse amálgama, né? Que a gente espera que seja sempre positivo entre as diferentes culturas. E com isso, nós vamos seguindo em direção a Manaus. Aqui a gente vê as embarcações tradicionais, com os povos dormindo em rede, que vêm lá desde Belém, Santarém, por vários dias de navegação até chegar em Manaus. E
eu queria... Onde será que está um videozinho que eu... Ah, tá, logo depois. Então, eu queria agradecer, então, aqui o nosso grande elenco que participou dessa expedição. Então, junto com o Petit Tour Trip Travel, nós tínhamos o grupo da Cris e do Antônio, da Cris Tour de Florianópolis, né? A minha grande amiga Magda, que esteve ali ao meu lado, o Mr. Lee, né? O casal Pigato, que nos acompanha como Trip and Travel há quase 30 anos, ou há mais de 30 anos, a querida Judith Sclira, a Angélica Fração, o André Leite, a Márcia Utz, a Isaura e o Mário Riedel, né? Os casais Garcia, à nossa esquerda, o casal Berta à nossa direita, e ao centro os queridos Juca e Vera, né? Além da Beth, da Marlene, da Ieda, representando o núcleo de Santa Maria, e a Cicélia, representando aí a comunidade de São Francisco de Paula, além do Paulo e da Elenir Flores. Então, esses são os componentes do nosso Petit Tour Amazônia, e você está convidado a participar da próxima edição. E aqui nós vamos atracar. Olha só que legal. E atracamos, então, e com essa última imagem, com o Eduardo, da tribo Cambeba, né, com o seu olhar para o futuro, eu ligo o olhar dele ao meu, né, e desejo, né, que o Brasil, né, saiba conduzir da melhor maneira essa integração do urbanos ocidentais, né, com esses povos originários, né, e que tem tanto a nos ensinar. E viva a diversidade brasileira, né, e viva essa diversidade étnica, né, com 256 tribos diferentes. Foi um prazer ter estado com vocês aqui no 86º episódio do Beto no Mundo, e pela primeira vez trazendo o Brasil, e no Brasil com o que nós temos de mais importante, o coração verde e cultural. E convido vocês para o próximo episódio, onde vou apresentar Turcos and Caicos e Santo Domingo, no dia 12 de setembro. Até lá!